O nascimento e os primeiros 6 meses de vida de um bebê são fundamentais para a saúde que ele terá ao longo da vida. O contato físico com o recém-nascido é essencial para a criação de um vínculo que traz vários benefícios. Mas em meio a uma pandemia, com recomendações de distanciamento, como garantir que mães e bebês estejam seguros? Se houver suspeita de Covid-19, o que muda na hora do parto? E a amamentação deve seguir normalmente? Essas são dúvidas que acompanham a maternidade em meio à pandemia e que a gente vai buscar responder no Sala de Convidados, que começa agora. Mudou a dinâmica de processos de trabalho nas unidades de assistência à saúde. O Covid não tem nenhum vírus ainda, foi isolado no leite humano. A gente já passou por muitas epidemias, né? O HIV, a dengue, a zika, a chikungunya. Nossa necessidade é de 15 litros por dia e a gente recebe em média 3 litros por semana. A amamentação não é para ser sofrida, é para ser uma construção de um vínculo entre os dois, né? Conversando comigo hoje pela internet sobre amamentação e parto em tempos de coronavírus, Janine Ginani, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Marcos Renato de Carvalho, pediatra, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da RNPI, Rede Nacional da Primeira Infância. E Maíra Domingues, enfermeira pediátrica e coordenadora da assistência em aleitamento materno do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem dúvidas e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Marcos, Janine, Maíra, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Que composição boa para a gente conversar sobre esse assunto. E eu converso com você, Janine, porque o Ministério da Saúde, agora na semana passada, no início de setembro, publicou um manual para orientar médicos e profissionais de saúde nesse momento de pandemia. Eu queria começar esse programa com você trazendo para a gente o que de mais importante traz esse manual para que essa lida com a mãe e com o bebê seja a mais segura possível. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com meus colegas, o Marcos e a Maíra. Dizer que esse momento, assim, tem sido um momento de bastante apreensão, assim, no meio científico mundial, né? E a gente tem tido aí uma confluência de informações, assim, numa dinâmica muito acelerada de produção de evidências. E o Ministério tem acompanhado essa produção de evidências e lançado materiais para trazer essas evidências de maneira mais rápida para os serviços, para que a gente possa assistir a população de uma melhor maneira. Então, na semana passada foi lançado esse material, que envolve todo o cuidado aí relacionado à gestante e à puérpera, e à lactante também, né, a mulher que vai estar amamentando aí o bebê no puerpério, e tem toda essa preocupação em organizar essa linha de cuidado e assistência para essas mulheres, né, tendo aí essa questão, né, que no país a gente tem observado uma mortalidade expressiva nesse segmento da população, né? Então, essas diretrizes trazem esse cuidado, né, essa assistência, a questão de quais são os maiores riscos nessa população, né, como é que deve ser o tratamento, o manejo, né, da mulher que é gestante contrai o coronavírus, né, e como é que a organização do sistema deve estar programada para receber e acolher essa mulher. Uma das questões que preocupa muito a gente foi essa questão do distanciamento e que isso provocou uma redução das gestantes com relação às consultas de pré-natal, né? A gente também observou isso com relação às consultas de crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, apesar da gente ter investido nessa questão da assistência remota, a gente vê que esse acompanhamento do pré-natal ele não pode ser flexibilizado assim, né, assim, de maneira a não ter acompanhamento de pré-natal, né, então a gestante tem que ser acompanhada de uma maneira muito próxima pela atenção primária, principalmente aquela que vai desenvolver sintomas gripais e que precisa aí de um tratamento precoce, né. Então é isso, esse material tem essa vertente, né, a gente também produziu outros materiais que trazem aí essa questão
do aleitamento materno, de que ele deve ser continuado, né, mesmo na mãe sintomática, mesmo na mãe confirmada para a Covid-19, e eu acho que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aí ao longo desse papo aqui. Com certeza, várias questões super importantes para a gente desenvolver aqui. Maíra, qual a importância de se ter um material orientador, unificador nesse momento para o profissional que está ali na ponta, né, lidando com a situação com mães e bebês? Olha, ele é muito importante porque no momento, né, quando a gente encontra esse primeiro semestre aí, que foi desafiador, em que lá no início da pandemia, se a gente volta, eram muitas incertezas, inseguranças, como Janine bem disse, existem muitas publicações que a gente está ao encontro, lendo, o Ministério da Saúde do Brasil tem feito a publicação de manuais importantes para orientar e trazer a segurança para os profissionais de saúde, mas também, principalmente, para as usuárias aí no contexto materno-infantil. Marcos, você que é pediatra, quando vê uma criança assim que ela nasce ali, uma história inteira pela frente, né? Agora, uma coisa é certa para esses bebês que estão nascendo agora, vão ouvir falar dessa pandemia ao longo da vida, vai ser uma geração que vai ter essa marca, né? De ter nascido em meio a esse momento. O que você acha que vai ficar de mais importante para essas crianças que estão nascendo nesse momento? Eu acho que vai ficar essa ideia de você agir com cuidado para proteger o coletivo, né? Essa ideia de que estamos todos no mesmo mar, né? Sofrendo um maremoto e precisamos atuar em conjunto. Quer dizer, eu usando máscara, não estou só me protegendo, mas protegendo o outro, né? E eu acho que essa noção de cidadania, de empatia, de pensar no próximo, de obedecer às recomendações, eu acho que isso que fica como mais marcante. Olha, Tomara, a nossa equipe de reportagem foi saber como tem sido a chegada dos bebês nas maternidades. O que mudou em meio à pandemia? O nascimento em meio à pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 aumentou o medo, a ansiedade, as dúvidas das gestantes e mudou a rotina nas maternidades. Nicole Giannini, coordenadora técnica da neonatologia da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, conta que as grávidas que tiveram algum contato com pessoas com suspeita ou que testaram positivo para o novo coronavírus ficam separadas das outras para evitar contaminação. Os cuidados com equipamentos de proteção individual foram redobrados, o fluxo de pessoas reduzido, mas ter um acompanhante presente continua sendo um direito. A pandemia mudou a dinâmica de muitas lógicas de trabalho, de processos de trabalho nas unidades de assistência à saúde. Mas no parto, especificamente, falando desse momento, a gente garantiu que não houvesse essa solidão no momento do nascimento. Depois do parto, se a mãe e o recém-nascido estiverem bem, eles seguem juntos para o quarto. Nesses casos, apenas uma mudança se a mulher tiver sido diagnosticada com o SARS-CoV-2. O bebê fica em um bercinho mais afastado, cerca de 1,5 metro de distância. O pediatra Ricardo Chaves diz que ainda assim é preciso incentivar a amamentação. O vírus continua sendo respiratório, que não é pela gravidez, não é pelo aleitamento. A gente está falando aqui formalmente de aleitamento e nascimento. Covid não tem nenhum vírus ainda foi isolado no leite humano. Então isso é uma segurança para que as mães tomem a decisão de amamentar os seus bebês se forem Covid positivo. O pediatra ressalta que o aleitamento materno fortalece o sistema imunológico da criança e pode conter os anticorpos da mãe, inclusive aqueles que ela desenvolveu durante a infecção por Covid-19, dando ao bebê uma espécie de defesa da doença. E para a amamentação, existem apenas alguns cuidados simples que precisam ser tomados. Ela tem que estar de máscara, ela tem que estar de higienização das mãos muito bem feitas, com álcool gel, com sabão, com qualquer higienizador. Ela deve estar sem anel, sem colar, sem pulseira, sem esmalte na unha, de unha cortada. Essa higiene, que pode parecer uma caretice, ela é fundamental na interrupção da transmissão do vírus.
Essa também foi a conclusão de um estudo publicado na revista científica Lancet. Foram analisados 1.481 partos. Em 116 deles, as mães testaram positivo para o novo coronavírus. Durante a pesquisa, enquanto estavam com os filhos, todas usaram máscaras e seguiram regras de higienização. Os bebês só ficaram por perto durante a amamentação. Depois de 24 horas do nascimento, as crianças foram testadas e todas tiveram resultado negativo para a doença. As pesquisas foram realizadas em 3 hospitais de Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 22 de março e 17 de maio. E quando a mãe vai para casa, ela se depara com um efeito colateral do isolamento social imposto pela pandemia. No chamado puerpério, o período pós-parto, a mulher não pode contar com a rede de apoio. É orientado que não houvesse visita, todo mundo indo lá, todo mundo participando, por uma questão de segurança. E existe ainda uma outra preocupação. Do início da pandemia até o dia 18 de junho, foram registradas 160 mortes de grávidas e puérperas em todo o mundo por Covid-19. 124 delas no Brasil. O estudo foi publicado na revista Médica International Journal of Gynecology and Obstetrics. Um problema antigo e que ganha novos contornos. Eu atribuo ao modelo, eu acho que a gente reconhece que a cesariana é uma cirurgia de pelo menos médio porte no corpo de uma pessoa que não deveria, quando desnecessária, receber essa intervenção. E eu atribuo a falta de informação e preparo na lida com a condição do corpo de uma mulher Covid positiva e ex-grávida, Covid positiva e puerpério. Bom, vamos começar aqui pela gravidez e por esse momento do parto. Eu fiquei muito impressionada com esse dado, né, Janine, de que de 160 mortes entre mães no mundo todo, 124 são entre brasileiras. Esse modelo que a gente adota no Brasil, predominando a cesariana. E aí, enfim, essa questão hoje no Brasil é uma questão expressiva. E também, a mãe infectada justifica necessariamente uma cesariana, por exemplo? Então, não justifica, né? O diagnóstico de Covid ele não é determinante para um procedimento como a cesariana. A cesariana ela é um procedimento médico que precisa de indicações e tem indicações muito específicas, né? E isso é objeto do trabalho do obstetra, né? Do ginecologista obstetra. Então, ele vai fazer toda essa aproximação dependendo do quadro clínico da mãe e de qualquer questão de saúde que ela tenha e que seja incompatível com um parto vaginal, um parto natural, né? Então esse é um procedimento que tem definições muito específicas, né? E não é a Covid que é determinante para essa escolha dessa via de parto, né? Então alguns estudos têm inclusive demonstrado que a cesariana aumenta o risco, né, de mortalidade nesse grupo de mulheres Covid positivas, né? Então esse é um dos artigos que está citado inclusive no material técnico que o Ministério divulgou na semana passada. Então, assim, cesariana é um procedimento que precisa ser bem indicado, né? É um procedimento importante, né, que precisa ser realizado. A gente sabe que tem indicações específicas, mas ele precisa ser bem indicado. Marcos, a gente sabe também que tanto a amamentação, mas também o parto é fundamental. A forma como o bebê nasce é fundamental para a construção desse sistema imune, né? E aí eu queria que você trouxesse o que diferencia para essa construção o bebê nascer por cesariana ou por parto natural. Ainda que a gente saiba que muitas vezes a cesariana pode sim ser necessária, mas quando a gente tem a opção, qual é a importância desse parto ser natural? Antes, eu queria complementar, não só a cesariana causa essa morte escandalosa de mulheres grávidas no Brasil, mas a baixa quantidade e qualidade do pré-natal, da assistência ao parto e assistência puerperal também, no pós-parto imediato, porque as puérperas também, como as grávidas, estão morrendo mais no Brasil. Então, a gente tem que melhorar a capacitação dos profissionais de saúde e a qualidade dessa atenção perinatal, né? Realmente a cesárea deixa marcas no recém-nascido por toda a vida, porque quando o bebê nasce de parto normal, primeiro que ele nasce na hora certa, no tempo certo, e ele também recebe
o microbioma, uma carga de bactérias positivas da mãe, que vão fazer com que ele não tenha, por exemplo, obesidade, alergias. Isso é algo que a gente sabe muito recentemente, né? Dessa questão da microbiota do canal vaginal, determinando uma saúde melhor, não só para o recém-nascido, mas para a criança e, inclusive, para o indivíduo adulto. Então, é imprescindível que esse bebê nasça por via natural, porque isso ajuda também a mulher, ajuda a amamentação e é bom também para todo mundo. Maíra, a gente ouve o repórter Alessandro Vieira falando da reportagem da importância da rede de apoio, né? Que nesse momento de pandemia parece que é nadar contra a maré. Que aquele encontro de pracinha, muitas vezes, que acaba sendo substituído até pelos meios virtuais, mas não totalmente, né? Acaba sendo colocado meio de lado a presença da família, das outras mulheres da família. Como é que você está percebendo essa questão do vínculo e da rede de apoio nesse momento entre as mães e bebês? Olha, essa questão ela está trazendo, ela cada vez mais está sendo relevante nesse contexto, né, de pandemia. Existem alguns estudos já que estimam que praticamente 1/3 da população pode ser afetada, né, no campo da saúde mental por conta da pandemia. E a rede de apoio ela é essencial em todos os momentos, né, não só na pandemia, mas esse acolhimento, né, a escuta, o aconselhamento, ele é muito importante nesse processo e que existe um conjunto de incertezas, de medo, de saber se amamentar vai trazer algum risco para o bebê, ao nascimento se vai ter o risco, a mãe, a família, ela tem muito medo nesse processo de gestação e no processo também da amamentação. E a gente está falando aí dos 1000 dias, né? É o processo desde a gestação, esse período, né, de 9 meses, mais os 2 anos, que é um período mais importante aí para o início da vida de um indivíduo, né, do ser humano. E o quanto esse apoio, as orientações, o acolhimento, o cuidado, eles são tão importantes para que esses 1000 dias aconteçam com as melhores estratégias, né, sendo implementadas nessa fase, como é o pré-natal, as intervenções do parto e depois o aleitamento materno, a imunização e todo o acompanhamento da criança também nessa fase. E que perdura aí ao longo da vida toda, né? Olha só, eu tenho aqui algumas participações já da nossa audiência, eu vou colocá-las primeiramente para a Janine, mas eu quero deixar o convite para que Marcos e Maíra comentem também. Janine, a Celina perguntou para a gente pelo WhatsApp, quem registra e atualiza os dados sobre a contaminação de grávidas pelo novo coronavírus? É um banco de dados separado? Então, a gente tem feito os registros a partir de alguns sistemas paralelos, né? Porque como é um agravo novo, então a gente tem feito os registros em outro sistema, né? Que aí puxa, e a gente tem o consolidado. Quem faz toda essa parte de análise dos dados e essa consolidação é a Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, eles fazem aí todo esse trabalho com essas notificações. A gente lançou recentemente também, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde, um sistema para secretarias estaduais e municipais registrarem também uma nova apresentação da Covid que acontece nas crianças, né, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, a gente lançou aí esse sistema, tem feito essa conversa com as secretarias estaduais e municipais, para que os serviços façam o registro também dessa nova apresentação, que é uma apresentação grave em crianças, né, que até então a gente não tinha observado no país, mas até a 34ª semana epidemiológica, que foi há 2 semanas atrás, aproximadamente, a gente teve 200 casos registrados, né? Então a gente está fazendo esse monitoramento de perto para ver o desdobramento realmente, né? Do que a gente tem acompanhado aí desse vírus. É um vírus muito novo e que o mundo inteiro está correndo atrás de conhecimento, né? E essas bases de dados são essenciais para a gente dar uma resposta rápida e efetiva. Com certeza, né, Marcos? Como é que é para quem está ali na ponta obter essas informações de forma unificada, né? As informações são imprescindíveis para você organizar e readequar os serviços de saúde, né? Eu queria ressaltar o que a Maíra falou, a amamentação exige muito da mulher, exige energeticamente, exige uma dedicação exclusiva,
E, embora ela amamente, ela não consegue amamentar sozinha. Então, a rede de apoio é fundamental. E tem também o baby blues, a tristeza, que é natural do período puerperal. E se ela está isolada, sem receber nenhuma visita, sem nenhum contato, isso piora muito. Então, além da saúde física, a gente deve atender a saúde mental das puérperas e das mulheres no pós-parto, porque às vezes elas estão muito sozinhas, isoladas, e aí a gente tem que lidar com a telemedicina, chamá-la e tentar arrumar uma maneira de apoiá-la verdadeiramente. Com certeza, né? Porque nesse momento, toda mulher que já viveu esse momento sabe que o isolamento por si só já é bem eventualmente dolorido, né, Maíra? E aí eu queria saber com você o seguinte, acho que as redes sociais já vinham tendo uma interação, uma participação grande e importante na vida dessas mulheres e agora mais do que nunca. Como é que você está percebendo essa utilização de ferramenta? Dá para suprir essa ausência através desses mecanismos hoje? Olha, eu não sei se substitui 100%, a gente sempre sente falta Nada substitui um abraço, né? Nada substitui um abraço. Nada como um abraço, mas de fato são estratégias comunicacionais que dão suporte. Nós da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano utilizamos muito a teleorientação, a teleconsulta, as informações via WhatsApp, via rede social, para oferecer o máximo de informações às usuárias, sejam doadoras, sejam mulheres que estão com dificuldade de aleitamento materno, para que elas tenham e sintam mais segurança nesse processo. E, de fato, a gente vê em números que, desde junho, né, depois dos primeiros 3 meses da pandemia, a gente teve um aumento das doações, o que no início aconteceu uma queda, com inúmeros esforços de todos os trabalhadores, a gente conseguiu ter um aumento, né, das doações com essa estratégia comunicacional que é a rede social, que é o WhatsApp, enfim, os nossos portais, né, o Ministério da Saúde, publicando que não há riscos, né, na amamentação, no aleitamento materno para a criança. Que boa notícia, né, Janine? Você queria comentar? Queria pegar esse gancho, porque essa foi uma questão tão importante que aconteceu esse ano, assim, e a rede teve sempre junto com a gente na coordenação de saúde da criança e aleitamento materno, né? Então, no início do ano, em janeiro, antes da gente sonhar que essa pandemia ia chegar, a gente já tinha recebido o alerta da rede que a gente tinha tido o menor volume coletado na história, assim, desde a década de 90, que é quando a gente monitora os estoques de doação de leite materno. E aí a gente tinha, né, assim, confiança de que precisava ser feita alguma coisa, que a gente precisava fazer uma mobilização, e a gente iniciou a mobilização pelas campanhas de doação com alguma antecedência. Mas aí, assim, veio em março, veio a pandemia, né, e aí a gente ficou, assim, completamente transtornado, porque a gente já estava experimentando a maior baixa de doação da história do país, e agora uma pandemia, e agora o isolamento social, e agora um monte de dúvidas, e pode doar e não pode doar, e essa questão da exposição. E a gente conseguiu, a partir do uso dessas ferramentas digitais, né, a Rede Brasileira de Bancos de Leite, ela conta com a utilização desse recurso das mídias digitais há bastante tempo. Então, a gente conseguiu levar informação de forma qualificada para todos os agentes da rede. A gente chegou de uma maneira muito efetiva na ponta, né, e naquele banco de leite, daquele pequeno município que estava ali fazendo assistência àquela puérpera, né, àquela lactante. E como isso foi efetivo, né, a gente começou a campanha de doação em maio, né, assim, mais forte, né, com as peças de mídia social, mídia online, mídia na televisão convencional, e aí a gente teve depois, no fechamento da campanha, uma grata surpresa de observar um incremento de 30% no volume de leite doado, né, num cenário absolutamente adverso. Então, essa questão da comunicação em saúde, ela ficou muito, muito marcada para a gente, né? Como é importante a gente levar informação de qualidade, empoderar o profissional para que ele tenha confiança de assistir ali aquela mulher e de passar essa confiança para ela e para sua família.
Que boa notícia, né? Marcos, eu tenho aqui uma pergunta da audiência que eu acho que você pode trazer para a gente a resposta. A Débora Simões, ela encaminhou para a gente pelo Instagram, pergunta por quanto tempo permanece o colostro de uma mãe de recém-nascido prematuro? Muito boa pergunta. A gente tem estudos mostrando que o colostro, vale ouro, né? Inclusive tem a colostroterapia, mesmo que seja algumas gotinhas, o prematuro pode receber esse líquido precioso, porque ele tem 17 vezes mais anticorpos, ele é extremamente protetor. E a gente descobriu que no prematuro esse colostro pode permanecer por 3, 4 semanas, né? A gente também tem um outro nome, que é leite precoce, quer dizer, a mãe do prematuro produz um leite especial para aquele prematuro, para o seu prematuro. Então, os leites, felizmente, são individualizados. Cada mãe produz o melhor leite para o seu filho de acordo com as suas necessidades. E olha, eu vou guardar outras perguntas aqui sobre aleitamento para o nosso segundo bloco, que a gente tem uma matéria ótima para tratar disso, mas quero, antes de fechar esse bloco, Janine, trazer mais uma pergunta da audiência. O Magno Martins, ele encaminhou para a gente pelo Instagram, pergunta se quem planeja ter filhos é melhor adiar. E dá para planejar tão bem assim? Essa que é a dificuldade. A gente tem visto até muito um baby boom aí agora da pandemia, né? Assim, acho que muitas crianças vão nascer por agora. A gente tem visto, inclusive, é empírico, absolutamente empírico que eu estou falando aqui, né? Um acréscimo, assim, de mulheres engravidando durante esse período. Não vejo como uma necessidade de adiar necessariamente, né? A gente sabe que os procedimentos que a gente tem hoje implementados dentro do SUS, eles são suficientes para dar conta da questão de reduzir o risco, né, de contaminação do bebê, né, da gestante, conforme a gente comentou. A gente tem preconizado que essas práticas, que são práticas tão caras assim para a gente, que é o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, sejam mantidas ainda na mãe positiva para a Covid, né, mediante cuidados, né? Então a gente tem preconizado aí a troca da roupa que ela utiliza no parto, a troca da máscara, um pequeno banho no leito, né, assim, na região do colo, para que o bebê possa ser colocado no contato pele a pele, porque essas são questões fundamentais, né, para depois para o segmento da amamentação, esse contato com o leite materno cheio de anticorpos, né, super especial, como o professor Marcos traz. Então, a gente sabe da importância de manter esses procedimentos. E com relação à própria doação de leite materno também, né, os procedimentos que a gente já tinha na rede, a pasteurização, os processos, né, internos ali que acontecem no processamento desse leite materno, é suficiente, inclusive, né, se eventualmente uma mãe que está assintomática fez a doação e tem alguma partícula viral ali dentro daquela amostra. Apesar de que, né, a gente não tem nenhum relato de que o vírus intacto, né, o vírus integralmente foi encontrado em nenhuma amostra de leite, né? Essa questão, a gente tem comentado que a mãe positiva para a Covid, ela não deve realizar a doação, em virtude de que é uma rede, né? Então, você tem profissionais que vão até a casa dessa mulher, buscar o leite, né? Enfim, a gente está expondo essa cadeia a uma cadeia, né, a uma possível transmissão. Então, é uma questão que está relacionada a isso e não a qualquer possibilidade do vírus passar pelo leite materno. E Maíra, no próximo bloco eu vou trazer com você esse processo aí que garante a segurança do leite, tá? Agora eu queria, para fechar o bloco, trazer o comentário do Marcos, que está pedindo um comentário aqui para gente. É que nós temos uma alta mortalidade de gestantes, de puérperas para o Covid no Brasil. Se puder adiar, adia, até chegar a vacina o ano que vem. Essa é uma dica. Fica a dica, né? No próximo bloco, os bancos de leite precisam mais do que nunca de doações. Não sai daí, que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a amamentação e parto em tempos de coronavírus. Comigo via internet,
Janine Ginani, coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Marcos Renato de Carvalho, pediatra, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da RNPI, Rede Nacional da Primeira Infância. E Maíra Domingues, enfermeira pediátrica e coordenadora da assistência em aleitamento materno do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira. E se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora, manda as suas perguntas para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Com a pandemia, as dúvidas que acompanham as mães de primeira viagem se estenderam até as mais experientes. A pandemia fez reduzir os estoques dos bancos de leite. Quando eu estava grávida, eu achava que eu não ia gostar de amamentar, eu achava que ia ser incômodo. Eu estava obstinada a amamentar meu filho porque é o melhor para ele, mas eu achava que seria algo que eu não iria gostar de fazer. E realmente no começo não foi fácil. Mãe de primeira viagem, Fernanda tinha muitas dúvidas. E ter o filho em meio a uma pandemia fez com que ela perdesse toda a rede de apoio. Ela conta que amamentar é um processo e, por isso, decidiu procurar o banco de leite. A amamentação não é para ser sofrido, não é para doer, é para ser uma atividade prazerosa para o neném e para a mãe um vínculo, uma construção de um vínculo entre os dois, né? E dá para perceber bem esse vínculo neste vídeo que ela gravou pra gente. Esse é o João Vicente, ele só tem 2 meses. E com a prática, a relação que a Fernanda tinha com o leite materno e a amamentação mudou. Agora, ela também é doadora. Uma vez por semana, um profissional da saúde passa na casa dela para recolher os frascos. Daniele Aparecida da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, IFF, ressalta que essa visita respeita todas as normas de segurança. A gente tem que lembrar que os bancos de leite estão aí completando quase 40 anos de histórias. Então, a gente já passou por muitas epidemias, né? O HIV, a dengue, a zika, a chikungunya, e essa sempre foi uma preocupação. Os nossos princípios, os nossos processos sempre foram muito pensados na questão da manutenção dessa biossegurança. A coordenadora do Banco de Leite Humano do IFF conta que mesmo em tempos de pandemia, os cuidados para coletar o leite não mudaram. A gente sempre orientou as mães a questão da higiene. Antes de coletar o leite, lave bem as mãos, prenda os cabelos e, no caso que a mãe apresentasse um resfriado, a gente solicitava que ela utilizasse máscara. A gente sempre pedia para ela colocar uma fraldinha do bebê, uma proteção, né? Então agora, como a síndrome gripal, né, se faz presente, então a gente agora solicita que todas utilizem máscaras para que ela na hora de coletar o leite dela. Depois da doação, o leite passa por todo o processo de controle de qualidade e pasteurização. E mesmo com procedimentos rigorosos, a pandemia acabou afetando os estoques de bancos de leite. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou uma redução de 5% no número de doadoras nos 4 primeiros meses deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Bianca Martins é nutricionista, responsável técnica pelo Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher Eloneira Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela ressalta que o mês de março sempre foi um período crítico para os bancos de leite, por conta do carnaval e das férias. Esse ano, a situação ficou ainda pior. No nosso hospital, a gente conta com uma UTI neonatal com muitos leitos e a nossa necessidade é de 15 litros por dia. E a gente recebe, em média, 3 litros por semana. E nem todo leite que a gente recebe, ele está próprio para consumo. E quando a gente olha os potinhos de leite humano, a gente nem imagina que cada um pode ajudar até 10 recém-nascidos. Dados do Ministério da Saúde revelam que todos os anos no Brasil, mais de 300 mil crianças nascem prematuras e precisam da doação de leite. Os bebês prematuros representam aproximadamente 11% do total de crianças que nascem por ano, cerca de 3 milhões. Se você está amamentando, você pode doar seu excedente, doe leite materno. O leite materno é e sempre será o melhor alimento para os recém-nascidos, para os bebês prematuros que nascem com baixo peso. Então, o leite materno é vida, doe leite.
Maíra, no bloco anterior você vinha falando que houve, na verdade, Janine comentou, né, que houve toda uma campanha, você também falou, que aumentou a quantidade de doações, e eu fiquei muito impressionada com essa fala de que se precisa de 15 litros por dia e que se tem 3 litros por semana. A gente sabe que essa questão da doação, seja de leite humano quanto de sangue, é um problema e não é só no Brasil, né? Agora, em que medida a gente chega perto disso nesse momento, mesmo com esse sucesso que se tem aí numa campanha de conscientização? Como é que está nesse momento no IFF, que é um banco de referência, né? Sim, de fato, né, os primeiros meses que foram muito desafiadores, a gente encontrou sim uma queda nas doações, o medo da contaminação, do funcionário que iria buscar o leite, tudo isso gerou realmente esse conjunto de incertezas, mas por outro lado, nós vimos também a rede global de bancos de leite humano, e claro, todos os trabalhadores da saúde de diversas unidades, a sua capacidade de responder e de enfrentar essa pandemia, com esforço hercúleo, com muito trabalho, para informar e orientar, né, e tudo com um processo sem riscos. E, de fato, desde junho até então, nós tivemos um aumento aí de cerca de 30% nas doações. Atualmente, estamos com uma doação que responde às demandas do nosso instituto. Claro que isso pode variar de uma unidade, região para outra, mas, no geral, esses dados estão no nosso portal e a gente encontra, sim, um aumento que é muito bom, graças a essa transposição de barreiras que a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano superou. E aí, só para complementar aqui com você, Maíra, a gente viu na matéria que o processo para receber essa doação é muito seguro, né? Os bancos encaminham um profissional de saúde que vai e busca com toda segurança possível esse material. Agora, para quem recebe esse leite, como é que se faz a verificação, né, de qualquer doença transmissível através do leite nos bancos de leite? Como é que se garante que esse leite é absolutamente saudável? Sim, essa pergunta é muito importante, porque, de fato, é importante, a gente sempre precisa esclarecer a população que há todo um processamento do leite humano que garante segurança e qualidade, desde a extração e a coleta do leite no domicílio, em todas as etapas desse processamento, pasteurização, controle microbiológico, é verificado a acidez do leite para que ele chegue com segurança para o recém-nascido prematuro ou com baixo peso numa UTI neonatal. E, de fato, na pandemia, nós verificamos, com todos os conhecimentos científicos atuais, junto ao Ministério da Saúde do Brasil também, que nossas normas técnicas, recomendações e procedimentos são efetivos e garantem essa qualidade e segurança em todas as etapas. Janine, eu tenho uma pergunta aqui da audiência, da Luíse Pomplona. Ela mandou para a gente pelo Instagram perguntando se bebês até 1 ano de idade são considerados grupo de risco para a Covid-19. E aí eu emendo também para te perguntar se grávidas também estão incluídas em grupo de risco. Então, grávidas e puérperas, sim. As crianças também, menores de 2 anos, também tem que ter cautela, apesar da gente não ver com frequência quadros graves em crianças, né, nessa idade. A gente não tem visto, né? Muito embora eu tenha falado aqui dessa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que a gente tem acompanhado, ela é um evento raro, que normalmente acontece em crianças que têm já alguma comorbidade, inclusive, né? Ou tem alguma doença cardíaca, ou tem diabetes, né? Enfim, alguma outra condição clínica que às vezes extrapola para essa apresentação assim um pouco mais grave. E aí eu queria pegar um gancho também nessa fala da Maíra, né, que é tão importante, que a gente ainda não tem realmente essa autossuficiência de leite materno para assistir todas as crianças prematuras que nascem no país, né? A gente deve estar atendendo aí em torno de 60% do total de prematuros que a gente tem nascendo ao ano. E o leite materno é essencial para essas crianças, né? São crianças que já nascem com uma extrema vulnerabilidade. As mães de prematuros têm muito mais desafios na hora de extrair o seu leite, né? O contato da mãe com o bebê gera todo um processo hormonal, químico, que estimula a produção. Então, quando essa mãe está distante do seu bebê, né? Muitas vezes ele pode estar numa unidade de UTI neonatal em cuidados bastante específicos, intensivos, né, entubado, às vezes ela não consegue nem mesmo chegar muito perto
da criança, toda a produção de leite dela fica comprometida, né? Então, o banco de leite também é essencial nesse momento para apoiar essas mulheres que estão com os bebês internados. Apesar, né, dela fazer esse estímulo, né? Ela pode retirar leite, ela deve retirar leite, e o leite que ela retira na unidade deve ser ofertado para a criança. Conforme o professor Marcos falou, né, cada leite é muito individual, né? Então, cada mulher produz o leite de acordo com a necessidade do seu bebê. E receber esse colostro da sua própria mãe é fundamental. Então, eu queria deixar aqui, né, um agradecimento imenso a esses profissionais do Banco de Leite que fazem esse trabalho junto às mães de prematuro, porque esse é um trabalho, assim, incrível e que tem impactos imensos, porque a gente sabe do risco de complicação que é um bebê com fórmula infantil nesse momento da vida, né? Então, aumenta a mortalidade e a gente sabe dos riscos aí que estão implicados. Então, esse trabalho é um trabalho mesmo de levar vida para essas crianças. Com certeza, muito importante essa fala. Eu tenho aqui mais uma participação da audiência, Marcos, eu queria trazer para você. A Lígia Ribeiro diz o seguinte: bebês, como todos nós, precisam de um pouco de sol todos os dias. Como fazer se não houver sol em casa? Romper o isolamento é mais perigoso do que passar meses sem sol para essa criança que acaba de nascer? Isso é um dilema, né? O ideal é que ela possa ir a algum lugar, uma varanda, um play que não seja movimentado e colocar esse bebê para tomar sol. Uma outra alternativa é o complemento com vitamina D, que pode ser algumas gotinhas, alguns dias da semana. Então, os bebês menores, as crianças menores de 2 anos não podem usar máscara, né? Então, a gente tem que ter um cuidado imenso com os lactentes. E, Maíra, quais são as recomendações para as mães com suspeita ou confirmação de Covid-19 que estão em fase de amamentação? Primeiro, interrompe ou não interrompe a amamentação, porque acho que a gente ainda não falou disso com clareza nesse programa, né? E se não interrompe, qual é o processo para que isso seja seguro? Ótimo, de fato, não interrompe, né? Todos os manuais de direcionamentos que nós temos do Ministério da Saúde, da Rede Global de Bancos de Leite, é que a amamentação não deve ser interrompida, e isso está alinhado com as publicações científicas mais atuais. Bom, seguindo a recomendação de não interromper, até porque não foi encontrado o vírus, né, no leite materno, e além disso, uma publicação recente publicada mostrou que anticorpos para o Covid foram encontrados no leite materno, né, protegendo essa criança para o Covid-19. Sendo assim, a amamentação ela deve acontecer até os 2 anos ou mais, sendo até os 6 meses apenas o leite do peito. E para isso, a mulher que tem suspeita ou confirmação, né, da síndrome ou de sintomas compatíveis com a gripe, né, com o SARS-CoV-2, que é a doença, o vírus que leva à doença Covid-19, é importante que tenha a higienização frequente das mãos antes e após o contato com o bebê, seja para amamentar ou até mesmo para os cuidados, e que utilize a máscara quando for amamentar. Que se evite visitas, né, e também saídas desnecessárias nesse período, né, inicial, e amamente sob livre demanda. Essas são as recomendações mais importantes nesse período de amamentação. Então, Janine, vamos aproveitar esse clima de serviço mesmo, porque acho que isso é um serviço importante que a gente precisa fazer nesse momento, né? Com relação ao pré-natal, você falou lá no iniciozinho do programa a importância de se prosseguir com o pré-natal. No caso do pré-natal, quais são os cuidados recomendados nesse momento? A mulher que vai até uma unidade de saúde, ela também deve, né, igualmente, usar máscara, higienizar as mãos, levar o seu próprio potinho ali de álcool gel para que ela faça a higienização das mãos constantemente. As unidades básicas de saúde estão fazendo triagem na porta para separar as pessoas que têm qualquer sintoma de respiratório ou de síndrome gripal, separando essas pessoas, né, para que não tenha esse contato dentro da unidade, e elas devem se encaminhar para fazer a consulta de pré-natal. O que a gente tem preconizado é que nessa consulta já faça tudo o que a gestante precisa fazer. Então, ela precisa tá na etapa de fazer uma ultrassonografia, precisa coletar um exame, que tudo isso seja feito oportunizando esse momento de contato na unidade básica.
outros contatos, né, assim, a recorrência do contato, ela também pode acontecer por meios virtuais, né, mensagem de texto, telefonema, ou até busca ativa, né, visita do próprio profissional de saúde no domicílio dessa mulher. Então, a gente tem tentado adaptar a estrutura da atenção primária para garantir mais segurança para essas mulheres que são grupo de risco, né? E, Marcos, também no primeiro ano de vida do bebê, as consultas com a pediatria são mais frequentes, precisam ser mais frequentes para fazer medição, verificar se o crescimento está dentro de um padrão. E aí, nesse momento, como é que está esse acompanhamento pediátrico logo após o parto, no primeiro ano de vida? Ele é necessário. O bebê precisa ser pesado, precisa ser medido, esse binômio precisa ser atendido. Às vezes a gente tem que observar uma mamada, se ela está com uma queixa de dor ou de fissura. Então, a gente tem que proteger a entrada deles e a chegada deles, nós tomando cuidados, né, e fazendo com que elas tomem esse cuidado também e ter no serviço de saúde uma trajetória para os que não estão Covid positivo, né? Diferente no acolhimento ao entrar no centro, ter essa separação para que ela se sinta segura de ir à unidade. Eu queria também ressaltar a importância desse aplicativo de coronavírus SUS, que tem dicas, que tem notícias, que tem alertas. Então, ele Como é que é o nome do aplicativo? Qual é o nome do aplicativo? Coronavírus SUS. Esse eu tenho esse aplicativo, é bem interessante. É bem interessante. Então, você tem à mão algumas orientações, inclusive aqui, está me perguntando se eu fui exposto e se eu tenho teste positivo para compartilhar. Felizmente, não, né? A gente está tomando todos os cuidados necessários. Agora, mais uma pergunta com relação a esse primeiro ano de vida do bebê, Marcos. A gente também sabe que ao longo desse primeiro ano a criança vai começando a ter contato com alguns ambientes não tão higienizados, né? Isso também é importante para o desenvolvimento do sistema imune, logicamente com a devida precaução. E nesse momento a gente está precisando de super higienização, a mão super limpa, eventualmente até o bico do seio da mãe para poder fazer essa amamentação. Isso traz algum prejuízo? Existe algum desequilíbrio nisso? Como é que você diria para a mãe que está na dúvida nesse momento, né? De se, eu estou paranoica de ficar limpando tudo. Como é que fica isso nesse momento? É um dilema, né? As crianças necessitam de meio ambiente, de correr, de brincar, né? Isso tem sido muito pesado para as crianças, levando a um sofrimento muito grande. Então, por exemplo, elas podem caminhar em locais seguros, mas evitar brinquedos de uso coletivo. A higiene, eles podem usar um protetor facial, já que não podem usar máscaras, né? Outro dia eu recebi uma bebezinha de 7 meses com um protetor facial lindinha, e ela, por 7 meses, conseguia usar o protetor facial, mas máscara não. A higiene do seio não é necessária, né? Não é necessário limpar o mamilo e a areola antes da mamada. E a Maíra falou que a mulher deve amamentar com máscara e limpando a mão antes e depois. Então, as crianças, a gente vai ter mais dificuldade de lidar com a higiene delas, mas a gente pode explicar para elas e elas têm uma capacidade grande de entendimento também. Maíra, a gente vem falando aqui... perdão, os dois querem falar. Vamos lá. Janine, depois eu passo para o Marcos. Depois eu faço a pergunta para a Maíra, não tem problema. Quer complementar, Marcos? Desculpa, fala, Janine. Só uma coisa imprescindível, que é a cobertura vacinal, que baixou devido a esse medo de recorrer ao centro de saúde. Então, mais um motivo para procurar o centro de saúde além das consultas de puericultura, as crianças serem vacinadas, e são dezenas de vacinas que as crianças tomam nos primeiros anos de vida e elas são imprescindíveis para a saúde individual e da coletividade. Recado importantíssimo, né, Janine?
Isso, não, eu queria comentar também sobre a questão da triagem neonatal, né, o teste do pezinho, que a gente tem recomendado que seja feito no hospital, então na hora que a criança for receber alta, né, a gente não tem estimulado alta tardia ou alta precoce para as crianças que são assintomáticas, mesmo que elas estejam tenham nascido em hospitais de referência para tratamento de Covid, né, então deve ser oportunizado esse momento. E só com relação a esse protetor, né, facial, o Face Shield, a gente emitiu um alerta há algumas semanas falando que existe uma divergência, assim, né, Marcos? Porque esse aparato ele pode induzir, né, morte súbita do recém-nascido, e a gente não tem recomendado, né, para as crianças menores de 2 anos nenhum aparato, assim, nem máscara, nem o protetor facial. Então, a gente entende que as medidas de distanciamento, né, são as mais efetivas para proteger as crianças. Então, evitar aglomeração com a criança, né, manter distância, mesmo que a mãe precise procurar, por exemplo, o serviço de saúde para fazer a consulta de pericultura, né, consulta de crescimento e desenvolvimento, que ela evite ficar muito próxima de outras pessoas que estão ali na unidade, né? Então, assim, porque a gente tem realmente essa problemática, alguns casos já foram descritos fora do país, então a gente tem recomendado cautela aí, né, para que não use, inclusive porque pode trazer até algum impacto na própria amamentação em livre demanda. A criança está com face shield, a mãe tem que higienizar, tem que tirar, isso pode gerar uma confusão aí na hora de ofertar o leite para o bebê. Pois é, Janine, te ouvindo, assim, eu percebo quanto que nós todos somos de primeira viagem nesse momento, né? A gente está tendo que aprender tudo, e essa angústia aí que as mães vivem, que os pais vivem nesse primeiro momento de vida do bebê, estamos todos aprendendo, e é super importante ouvir os especialistas para verificar o que se faz, né? E aí, Maíra, eu queria, já embarcando nessa colocação que eu estou fazendo, a gente tem 7 meses aí lidando com a pandemia, mais ou menos, né? E eu imagino que de lá para cá, para quem está na ponta, tenha sido um dia a dia de aprendizado intensivo. Queria saber com você, se você fosse voltar lá atrás e conversar com a Maíra, lá no primeiro momento da pandemia, o que você diria para essa profissional de saúde, para os que te acompanham lá, que você já tem de aprendizado dessa pandemia? O que fica desse primeiro momento, desses primeiros meses de pandemia aí? Olha, eu acredito que se eu pudesse falar, né, com a profissional de saúde lá em março, em abril, seria talvez seguir o mesmo que nós seguimos, né? Eu acredito que nós fizemos um trabalho, nós que eu digo, todos os trabalhadores do SUS, tá? Não é só Fernandes Figueira, não é só o Banco de Leite, os trabalhadores do SUS, eles responderam muito bem, procurando informações de fontes, né, fontes seguras e consistentes, robustas, para a prática diária. Então, o que eu talvez diria seria: siga nesse mesmo caminho, busque informações, se atualize. De fato, como Janine disse no início, eram muitas informações no início, algumas vezes, né, das publicações científicas um pouco contraditórias, mas isso é o que uma pandemia trouxe para a gente, é um cenário que nós não vivemos aí há décadas, e as mudanças constantes com a progressão da pandemia, elas vão trazendo, inclusive, respostas que hoje podem mudar daqui a 2 meses. Né? Mas, de fato, até a data vigente, nós estamos sempre buscando orientação das publicações científicas, dos órgãos da saúde, Ministério da Saúde do Brasil, Sociedade de Pediatria, né, no contexto da amamentação, de obstetrícia, para a gente poder estar oferecendo aí o melhor cuidado, né, com acolhimento, com muito carinho, para cada família, para que eles continuem aí seguindo, recebendo todo esse cuidado que nós nos propomos, enfim, fazemos com toda a dedicação e esforço. E que bom que a gente tem esse serviço, o Sistema Único de Saúde, para oferecer isso gratuitamente, né? Isso realmente a gente precisa lembrar todos os dias, que é o que há de mais forte nesse momento que a gente tanto precisa. Marcos, para a gente deixar aí um recado para as mamães que estão em casa assistindo a gente, para toda a rede de apoio, o que você diria para essa mãe que vive esse momento com essa angústia a mais, né? Eu gostaria que ela fosse acolhida, né, e que alertasse aos seus familiares. A minha cidade aqui, o Rio de Janeiro, atingiu mais de 10 mil mortos, que é mais do que países como a Alemanha e a Bolívia. Então, a flexibilização começou cedo demais, né? Então, nós temos que fazer um apelo à população
que mantenham o distanciamento social, mantenham os cuidados. E eu também gostaria de que o governo federal, que os governos estaduais e municipais tivessem políticas mais claras de proteção e prevenção, e que a gente tivesse um plano nacional de prevenção contra a Covid. Janine, eu termino o programa com você. Como é que você gostaria de passar essa mensagem final para as mães e redes de apoio que estão em casa assistindo o nosso programa? É confiança, assim, né? Confiar que o processo de amamentação ele é um processo natural, né? Ele é um processo que tem as suas dificuldades e o coronavírus é mais uma, mas é confiar na capacidade dela de fazer, né, esse processo, de garantir a melhor saúde para o seu bebê. Embora a gente tenha medo, né? A gente tem visto aí que os benefícios da amamentação eles são muito superiores aos potenciais, né, e possíveis riscos de que a criança contraia a Covid-19, para ela apaziguar a mente dela, né, porque a gente, assim, enquanto mãe, a gente tem tantas preocupações com a saúde do nosso filho, e ela ter certeza que amamentando, ela está garantindo a saúde do seu bebê, assim, ela está oferecendo o melhor que ela pode, com todos os cuidados que ela pode, né, tomar nesse momento, né, higienizando as mãos, colocando a máscara, né. E pode falar, Maíra. Fala, Maíra. Maíra quer complementar alguma coisa. E só para ficar, assim, para dizer e complementar com o Marcos, com a Janine, que se qualquer mulher que queira amamentar e quer seguir essas recomendações, que é o melhor para toda criança da mulher, que procurem ajuda nos bancos de leite humano, nas unidades básicas de saúde para amamentação, se por algum acaso encontrar alguma dificuldade. Nós estamos esperando por essas famílias que precisam de ajuda para oferecer o nosso melhor e conseguir garantir esse sucesso da amamentação, que é algo que todos nós desejamos. Sim, Maíra, a gente está sintonizada. Eu já até coloquei lá para a minha equipe de produção, colocar o número Disque Saúde para quem tiver dúvida, para saber qual é o banco de leite mais próximo. Isso é super importante, essa mensagem precisa ficar. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente hoje, informações muito relevantes, e para que essa vida que se inicia agora possa começar bem, mesmo no meio de toda essa pandemia, né? Com segurança, com saúde. Muito obrigada, Marcos, Janine e Maíra. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Não deixa de amamentar seu bebê, salvo se for por recomendação médica. Se quiser ser doadora de leite humano, entre em contato com um banco de leite mais próximo da sua casa ou ligue para 136 para maiores informações sobre como e quando doar. Se quiser rever, baixar ou ainda compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa. Eu encontro você na próxima semana. Até lá.